Olá, sou a vereadora Leia Clébia, presidente da Comissão da Mulher na Câmara Municipal de Goiânia, e hoje nós estamos aqui juntas para poder falar sobre um tema de extrema relevância, que é sobre o câncer de mama. E nós temos duas convidadas super mega especiais. E está aqui conosco a pastora Simone Martins, ela que é uma grande mulher de Deus, tem sido inspiração para muitas mulheres devido à sua luta, né? E por ser uma mulher vencedora. E quando eu olho para ela, eu lembro das palavras do salmista, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Amém. Pastora Simone, ela que venceu o câncer, estivemos juntas orando e do lado do Bispo Ides, da Bispa Neuza, orando sempre. E com a graça de Deus, né, ela saiu vitoriosa de todo esse processo. E hoje nós estamos aqui para poder falar, né, sobre esse grande testemunho que com certeza irá edificar muitas vidas. E nós estamos aqui recebendo também a doutora, né, Daniele Lapeche, ela que é médica oncologista e também é uma mulher que tem atuado em oncologia genética, não é isso? Especialista em câncer e que terá muitas informações e esclarecimentos para nós mulheres no dia de hoje. E muito obrigado por ter aceito esse convite, né, por estar aqui conversando conosco, porque esse podcast hoje foi preparado para você que vai nos acompanhar, que vai nos assistir e, com certeza, você irá sair daqui, né, cheias realmente de expectativas, de melhorias para você mesma. Porque a gente diz sempre, a mulher ela tem tempo para tanta coisa, né? Tem tempo de cuidar dos filhos, do marido, da empresa, dos negócios, né? Mas, infelizmente, muitas não têm um tempo para cuidar de si mesma, né? Então, assim, se ame, se cuide e previne-se. E como vocês já sabem, né, que nós estamos sempre nessa luta na defesa e valorização da mulher, mas no outubro, esse mês, nós estamos enfatizando essa campanha do Outubro Rosa. E essa campanha que nós temos levado várias informações e temos também colaborado com encaminhamentos para que as mulheres, de fato, possam se cuidar, né? E sempre dizendo a elas, faça o autoexame, se toque, né? Se ame, se cuide. E esse tem sido o nosso trabalho. E esse é um assunto que ele é importante, é muito significativo, não só para nós as mulheres, né? Mas para toda a sociedade. E você sabia que o câncer de mama, ele é o câncer mais comum entre nós mulheres no nosso país? Ele representa mais de 25% de todos os casos de câncer que afeta o sexo feminino. O INCA aponta mais de 17 mil mortes em 2020, né? E estimam-se que para este ano de 2022, mais de 60 mil novos casos. E é por isso que esse assunto ele deve ser discutido, ele deve ser abordado, né? E amplamente falado para que nós mulheres possamos, de fato, né, se prevenir e se cuidar. Então, pastora Simone é uma amiga, né, uma companheira tanto do ministério pastoral quanto também do ministério político. E eu louvo muito a Deus pela sua vida, né, essa mulher de fé, vencedora e que encoraja Amém. Tantas outras mulheres que estão à sua volta. É esposa do meu amigo, pastor Benjamin, né, tem 3 filhos, é uma família linda e que são pastores de uma grande congregação, né, do nosso campo de Campinas, a AD Trindade. Então, pastora Simone, nós queremos conhecer o seu testemunho e que você possa abrir o seu coração para que nós possamos ver a grandeza de Deus na sua vida, a sua coragem, a sua força, a sua perseverança que você alcançou e foi graças a Deus que tudo isso aconteceu. E você é um exemplo de mulher a ser seguido. Que bom, Léia, ouvir você falando isso e fico com o coração alegre, né? Acho que o sentimento aqui é de gratidão. Primeiro eu quero cumprimentar você, uma mulher diferenciada, uma vereadora que tem feito a diferença, pela iniciativa disso aqui. Esse momento é muito importante. Esse bate-papo, essa interação é muito importante. Ela precisa acontecer, né? Ela é urgente. E eu me alegro de estar fazendo parte disso aqui, né?
contribuindo para esse momento. Quero cumprimentar a turma que está aqui, você que está me ouvindo e vai ouvir depois desse podcast. Essa palavra é para a sua vida, é para o seu coração. Você, mulher, é para você esse momento, porque a Léa colocou muito bem aqui a importância da mulher se cuidar, né? E é interessante porque a mulher, ela tem com ela, uma dádiva, eu acho que um dom. A mulher, ela sempre olha o outro. Se nós formos olhar as mulheres da Bíblia, elas sempre tiveram um olhar diferenciado para o outro, né? E às vezes passa um pouquinho de não cuidar, de não se cuidar. Eu, em 2016, eu estava em um exame de rotina, sempre fui muito cuidadosa com os meus exames, e eu fui surpreendida em 2016 com câncer. E é interessante, porque quando a gente é diagnosticada com câncer, vem muita coisa na cabeça da gente, não é? Porque o câncer não é uma doença comum. Ela não é uma virose. O câncer é uma caixinha de surpresa que você não sabe exatamente o que vai ter lá dentro. E o meu tratamento, ele foi muito direcionado assim, por Deus, porque ele levantou muitas pessoas para contribuir, para que eu continuasse caminhando, para eu perseverar, né? E como você falou, Leia, o câncer tem matado muitas mulheres, né? O último laudo agora que saiu da OMS, são quase 70 mil mulheres, né? 2,5 milhões de pessoas no mundo, de mulheres do mundo, morrem com câncer de mama. E tudo isso passa por não diagnosticar a doença no início. Em 2016, eu fui no exame de rotina e fui diagnosticada. E eu acreditava, doutora, e é uma alegria estar com você aqui, doutora Daniela, uma menina de um sorriso lindo. Uhum. E eu achava que aquele diagnóstico ia me levar para um tratamento rápido, prático, não é? E pronto. Ah, não, câncerzinho, eu vou tirar, Léa, pronto, vai ser prático e muito simples. Mas não foi assim, né? Eu fui diagnosticada com carcinoma e eu passei por um tratamento e só recebi uma alta depois de 5 anos e meio. Fiz quimioterapia, fiz radioterapia, tomei medicação 5 anos e eu estou aqui para dizer que o tratamento é muito doloroso. Que na realidade o câncer, ele rouba muito da gente. Não é uma doença que tira só cabelos. Ele tira muito mais do que isso. Ele é uma doença que tem a capacidade de roubar a nossa esperança. E se você não tiver uma fé forjada, até a sua fé ele leva. Então, a mulher, quando ela é diagnosticada, ela precisa de uma estrutura. Primeiro é espiritual, depois é emocional. E quando eu digo emocional, passa muito pela família, pelos amigos, né? Então, se tem alguém que está ouvindo esse podcast hoje, conhece alguém que tenha câncer, abraça essa pessoa. O cuide-se que a Léa falou ali, ele é verdadeiro. É um cuide-se, um abraço que faz toda a diferença, né? Por isso que eu me alegrei muito quando eu vi isso aqui, Léa, essa iniciativa sua de interagir com as mulheres, né? De despertar esse olhar para a mulher, pensar nela mesmo. Então foi fantástico. Pastora Simone, e como que foi assim o apoio dos seus amigos, dos seus familiares nesse processo? É interessante porque a gente acha assim que... Porque ninguém na família tem câncer, então eu nunca vou ter câncer. Não foi assim em casa, porque eu não venho de uma família geneticamente que sofreu de câncer. Eu sou o primeiro caso na minha família. E eu não esperava. Eu fiz um exame de rotina e, por ter mais de 40 anos, eu fui fazer a mamografia. Que as mulheres fogem da mamografia, mas ei, vai para a mamografia, ela vai te ajudar muito. E por que eu digo isso? Porque a gente fala muito, Léa, do autoexame. O autoexame é aquele exame que você vai tocar na mama e ver se tem algum nódulo. Ele é bom? É, mas ele não é eficaz, porque de repente o seu nódulo não é diagnosticado com um simples tocar de dedos. E às vezes, igual ao meu caso, nem com a imagem. Porque eu fui para a mamografia, Léa, e para surpresa minha, a minha mamografia deu limpa. Não deu nada. Quando o médico olhou minha mamografia, ele me dispensou e disse assim, olha, Simone, pode ir para casa que você não tem nada. Mas, por eu ter feito uma ultrassonografia, na ultrassonografia foi diagnosticado um nódulo muito pequeno, quase imperceptível. E esse nódulo me fez refazer a mamografia, porque eu tenho uma mama muito densa. E as mulheres que têm a mama muito densa, elas não é fácil de ver na mamografia. E um exame de ultrassom detectou esse nódulo e ele só foi aberto depois. Então, quando eu cheguei em casa, o médico falou assim, volta aqui para você dar uma olhada no exame. Eu voltei na clínica, peguei o exame, Léa, e estava lá, um carcinoma ductal. Para onde que eu fui? Para casa? Não, para o Google. O que é um carcinoma? O que toda mulher faz, gente? Toda mulher olha no Google, né? E eu fui dar uma de médica e fui fuçar. Foi dar uma de Daniela Laperche, ó. Gente, o que eu tenho? Não é, Dani? Né, doutora? A gente pensa em o que eu tenho? E aí eu fui olhar, e aí o chão abriu. Porque o senhor Google me deu péssimas notícias.
Aí eu fui para casa, tinha uma agenda naquele dia para ministrar aqui em Goiânia. Deixei o exame na mesa e fui ministrar. Mas o coração pensando sempre, Senhor, o Senhor tem todas as coisas reservadas para minha vida. O Senhor sabe. Se eu estou ou não doente, o Senhor já sabe. Me dê estrutura para me entender o que está acontecendo. Voltei à noite da ministração, reuni minha família, meu esposo me abraçou, nós oramos juntos. E a palavra que eu tive da minha família foi: a gente vai entrar junto e a gente vai sair junto. Amém. E foram 5 anos de lágrimas, de percas, de dores. O CA, o câncer, ele é uma doença muito solitária. Porque as pessoas estão em volta, mas elas não podem fazer tanto. Porque quem tem que tomar quimioterapia é a gente. É algo que a gente não tem como terceirizar. Né? Não só o câncer, mas a doença, não tem como se terceirizar. Como é que eu digo assim, Leia, você quer carregar meu câncer por 2 horas? Quem vai querer? Nem se pudesse, ninguém queria. Não é? Então, assim, é muito solitário esse sofrimento, esse processo, ele é muito solitário. Mas é importante você sentir o aconchego da família. Porque se a doença é solitária, o amor não é. A esperança não é. Gente, a esperança é contagiante. Abraça alguém que tem esperança para você ver a diferença. Não é? É igual a Leia Kleber, nossa vereadora. A gente abraça ela com as propostas, a gente sai animado com o futuro. Porque as propostas dela para a mulher faz a gente ficar para cima. Fala, uau, essa mulher tem que ser a presidente da República, meu Deus do céu, não é? Cadê a minha prefeita daqui? Por quê? Porque as propostas dela traz esperança. Então, existem sentimentos que são transmissíveis, né? Que a gente pega por osmose, assim. E eu acho que a mulher que está em tratamento com câncer, ela precisa de ter esses sentimentos bons, né? Que é o apoio da família, que é tamo junto, eu vou contigo no médico, não posso tomar um remédio com você, mas eu vou estar com você. Eu não posso sofrer com você, mas eu vou ministrar coisas boas na sua vida. Eu vou semear palavras de esperança na sua vida. E isso faz toda a diferença. E no meu processo, 5 anos e meio, eu tive uma família junto comigo. Eu tive uma igreja junto comigo. Eu tive amigos comigo. Mas eu tive a certeza que Deus estava comigo. Né? Eu me lembro bem quando a sua igreja te recebeu todas de lenço. Foi. Né? Foi quando você usou o seu primeiro lenço. Foi. Lá. Então, assim, a igreja muito amável, né? Foi um com diferencial. você, ombrou, né, o tempo todo. Um diferencial, Leia. E coisas pequenas, assim, a fase que eu fiquei sem comer, eu tomei as quimioterapias, fiquei muito fraca, não me alimentava direito, foi assim, não tem como me apagar da minha memória, chegar e falar, trouxe uma tortinha para você comer, eu trouxe um creme para você tomar, não, eu trouxe essa fruta para você melhorar, para tirar essa coisa ruim da boca. Então, esse ato de cuidado, né, de falar assim, pastora, estamos juntos, ele aconteceu, e ele foi muito lindo, e foi o diferencial. Né? Não só de Trindade, mas o Campo de Campinas, a minha bispa, meus amigos, né? A Léa esteve junto comigo, a oração de todas as pessoas. Eu tive pessoas nos Estados Unidos que me ligaram, mandaram lenço dos Estados Unidos para mim, a igreja na África orando por mim, igreja na Europa me ligando, dizendo assim, a igreja aqui da Itália tá orando por você, a igreja de Portugal tá orando por você. Então isso faz a diferença, né? Porque a hora que você pensa que você tá fraca, aí que você tá forte. Não porque você é, mas porque as pessoas são em volta de você. Amém. Pastora, né, Simone, ela que vem trazendo para nós esse exemplo de força, de coragem, de determinação, de perseverança e principalmente de confiança em Deus. Né? Eu sei que você iniciou as suas palavras dizendo assim, eu sempre me cuidei, eu sempre fui pontual com os meus exames, né? E eu quero perguntar aqui à doutora, né, convidada para poder estar falando sobre esse assunto. Doutora Daniela Lapeste, sua presença aqui é super mega especial, né? Você que é médica, especialista no tratamento do câncer, né? E nós queremos ouvir, né? O que é que você tem para nos orientar no sentido da prevenção, né? As mulheres a se prevenir para que de fato possam continuar sendo mulheres saudáveis, né, e que não possa viver, né, com essa terrível doença que é o câncer. Boa tarde, Léa. Gente, é um prazer imenso estar participando aqui. Que testemunho maravilhoso. E a gente falar sobre esse assunto é o que vai fazer a grande diferença, porque o Dr. Google ainda traz muitas informações confusas, né? E eu vejo que as pessoas se perdem muito nas informações do que pode ser feito em relação à prevenção do câncer. Infelizmente, o câncer de mama tem como fator de risco, claro, que é ser do sexo feminino. Então, ser mulher, eu já tenho um risco aumentado de câncer de mama.
Se a gente pensar aqui em Goiânia, qual que é a incidência de câncer de mama? É de 10%. Uma em cada 10 mulheres que você conhece vai ter esse diagnóstico. É um número muito alto. Então, é uma coisa que vai fazer parte da realidade da vida de toda pessoa, vai ter um conhecido passando por isso. Então, quanto mais informação a gente disseminar, mais a gente vai poder mudar. E um dos fatores que a gente tem para mexer em relação à prevenção são a melhora dos hábitos de vida. O maior inimigo que a gente tem hoje, que é uma coisa que favorece o surgimento de tumores, é o sedentarismo. Atividade física é o melhor remédio na prevenção de doenças. E várias. Isso não vale só para o câncer, tá? Isso a gente acaba conseguindo reduzir doenças cardiovasculares, diabetes. Mas atividade física e câncer tem reduções de 30%, 40% no risco de incidência da doença. E essa é uma informação, todo mundo procura a pílula mágica, né? Mas infelizmente a gente não tem uma coisa tão simples, a gente precisa mudar o nosso comportamento. A saúde é um trabalho diário, né? É uma busca. Bom, eu costumo falar sempre que nós precisamos de cumprir 3 fatores protetores, né? Que é a boa alimentação, a atividade física e o equilíbrio do peso, não é isso? Exatamente. Mas eu vejo também, doutora, que a amamentação, ela contribui também, não é isso? É bom esclarecer isso aí, que a amamentação ela é um fator de proteção. Mas a mulher que não amamentou, ela tem um risco aumentado? Não, ela perde um fator de proteção. A gente vê que às vezes existe muita culpa nas mulheres que não conseguiram amamentar tudo, e não é bem essa a questão. É que quem amamenta, ele reduz um pouco o risco dela. A mais, ela tem mais um fator de proteção contra o câncer. Mas o fato de não amamentar, a gente não tem um acréscimo do risco de base que aquela mulher já tem, tá? Então, esclarecer isso é importante. Só que uma coisa que tem mudado no perfil das mulheres hoje é que o fator protetor da amamentação, da gestação, é principalmente quando isso acontece antes dos 30. E cada vez mais as mulheres estão engravidando e amamentando depois dos 30, né? E aí esse fator de proteção reduz mais ainda, tá? Mas isso é uma mudança populacional, por isso que a gente tem que intensificar muito as ações de mudanças de hábito de vida, nesses 3 fatores que você colocou, Lé, que é o que a gente hoje tem mais poder para reduzir o nosso risco individual de câncer. Mas ainda assim eu não consigo zerar esse risco, tá? Células tumorais são formadas a todo momento e o nosso corpo o tempo inteiro está tentando exterminar elas, limpar essas produções erradas. Mas em algum momento isso pode escapar em algum órgão. E a mama é o principal órgão da mulher. A mamografia é o exame que faz diferença em reduzir a mortalidade, porque só a mamografia para detectar a maioria das lesões não palpáveis. A gente quer detectar antes do autoexame achar alguma coisa. É nessa hora que a gente vai conseguir fazer a diferença. Então, por isso é muito importante a gente propagar no Outubro Rosa, além do autoexame, a associação da mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. Maravilha. E eu quero aqui voltar, né, ao testemunho da nossa amiga pastora Simone, perguntando para ela, qual que é a sua mensagem, pastora Simone, que você deixa para as mulheres, né, que estão aqui hoje nos assistindo? Leia, são tantas, mas eu preciso linkar uma fala da doutora aqui, que eu acho importantíssima. Quando ela bate contra o sedentarismo. Gente, isso é demais. Porque antes de eu ser diagnosticada, eu queria era viajar, entendeu? Uma rotina super louca, comendo fora de hora, aquele negócio de comer em carro, porque eu vou só chegar em casa, eu faço um lanchinho no carro, já vou para um outro compromisso, né? E atividade física muito pouco ou quase nada, e não tinha essa visão para alimentação. Depois que eu fui diagnosticada, o que a doutora falou aqui é muito sério. Porque você é o que você come e você reflete aquilo que você faz. Então, eu tive que mudar. Né? E aí eu voltei a pedalar. Eu comecei a pedalar, porque eu pedalava quando era criança. E agora eu não pedal diferente, não era um pedal passeio, era um pedal para queimar mesmo, né? Então, vamos lá, vamos fazer 20, vamos fazer 30 km, vamos lá, temos que queimar. E aí, a sua vida muda. Porque a sua visão, você começa a dar valor a coisa que antes não tinha sentido para você. E aí eu voltei para o pedal, comecei a fazer pilates, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que botar esse corpo para funcionar, Leia. E é interessante que a gente, como não tinha tempo, é questão de prioridade, porque aí o tempo aparece. Quando a gente está arrochada, Leia, o tempo aparece. Né? Você cancela até viagem por causa de algumas coisas, né? Para quem ama viajar. Então, a questão do sedentarismo ela é muito séria. Né? E câncer de mama hoje, ele tem muito tabu. E se você falar assim, resume todas as palavras que você tem para deixar uma, pastora, o que você deixaria? Eu deixaria que a mulher que é diagnosticada com câncer, ela não pode se definir pelo câncer, porque o câncer não define uma mulher. A mulher está muito além. Existe um tabu muito grande em relação ao câncer. Existem pessoas hoje que têm medo de falar essa palavra. E eu vivi isso. Você está com aquela doença?
Pessoas da minha casa me falavam, aquela doença ruim. Deus me livre. Então, assim, tinham medo de encarar o câncer, simplesmente por ser o câncer, né? E eu vejo diferente. Porque eu acho que os nossos inimigos, eles têm que ser investigados, conhecidos, encontrar o ponto fraco do inimigo pra gente chegar e bater de frente. Nomeados. Não é? Exatamente. Colocar eles no lugar. Porque o câncer, lá, ele nunca me definiu. Não é? E isso é importante. E eu tive muito preconceito. Eu sofri muito preconceito de perguntar assim pra mim, você vai fazer quimioterapia? E seu cabelo? Quer dizer, a minha preocupação, o cabelo estava lá no final da fila. Você está entendendo? Porque eu queria ficar viva. E as pessoas em volta, como é que você vai sair na rua sem o cabelo? A preocupação tem que ser outra. Isso é bem quando verdade. você fala assim do cabelo, eu me lembro bem quando o pastor Benjamin, né, foi com você para poder raspar e ele raspou primeiro. Foi uma surpresa. Bem como seus filhos também, toda a sua família. Então, assim, foi um ato realmente de muito amor, de dizer, né, eu tô com você aqui do seu lado. De consolidar aquele sentimento de aliança, né? Eu me lembro que eu estava tomando as quimioterapias, já estava muito fraca. E quando eu penteava o cabelo, já saía aquelas mechas de cabelo. Ou então eu acordava de manhã, tinha muito cabelo no travesseiro. E aquilo já estava me incomodando. E eu, na época, eu usava muito o cabelo bem power mesmo, né? E eu pensava, e agora? Tava até com medo de pentear o cabelo, doutora, porque vai pentear, vai cair tudo, né? E aí eu disse, amor, esse cabelo tá me incomodando. Ele falou, você quer raspar? Eu falei, eu vou raspar. Mas com o coração apertado. Eu falei, eu vou raspar antes de ver ele cair aos poucos, eu vou raspar. Ele falou, eu vou com você. Aí eu falei, você vai comigo? Eu falei, vou com você. Aí ele ligou no barbeiro, marcou, e a gente foi. Quando nós chegamos no barbeiro, foi terrível, porque tinha outras pessoas no salão. Aí eu cheguei e disse, olha, a gente vem raspar o cabelo. Ele olhou pra mim, a senhora tem certeza, pastora? Eu falei, absoluta. E eu e o Benjamin começou, eu estava muito tensa. Estava muito nervosa. Mas segurando. E o Benjamin disse, não, mas antes dela sentar, eu vou sentar na cadeira primeiro. E ele sentou e falou pro Gabriel, pode começar a raspar o meu. Eu até assustei, falei, não, meu bem, essa guerra é minha. Ele, não, essa guerra é nossa. Ai, que lindo, tô até emocionada. E é algo assim que pra gente faz a diferença. Né? E ele, num gesto de brincadeira, ele começou a brincar e falou pro Gabriel, faz um moicano pra Simone ver como é que vai ficar. Aí cortou, eu sempre quis ter um moicano, e aí raspou dos lados, me mostrava na foto, fez foto. E aí eu fui relaxando, né? E quando ele terminou de raspar, que eu vi ele totalmente sem cabelo nenhum, sabe? Ele me abraçou. E aí eu falei, quer saber? A gente vai enfrentar juntos. Eu sentei na cadeira e meu cabelo foi embora, então eu não passei por aquele processo de da queda, raspei todo, né? Mas a mulher hoje, ela tem muito forte a imagem que ela quer passar, né? Então, às vezes, a mulher hoje, ela está destruída por dentro, ela está passando dificuldades, mas ela se mostra forte. E é uma imposição social, né? Porque a mulher forte é aquela que não chora, e não é sempre assim, a mulher tem que chorar, né? Faz parte da nossa natureza chorar, falar as nossas dificuldades, nós não podemos parar nas dificuldades. E não podemos deixar que as dificuldades nos nomeiem e nos limite. Mas nós precisamos dar nome aos nossos adversários. Hoje eu estou triste, hoje eu não estou bem. Hoje eu quero ficar na cama um pouco mais. Isso é saúde. Isso é promover saúde, gente. Não é? Dizer exatamente o que nós estamos sentindo. Porque uma coisa que afeta muito o câncer é a questão sentimental. As emoções da mulher, ela mexe com o metabolismo e afeta a imunidade. Imunidade lá embaixo, a doutora vai dizer isso. A probabilidade de ter câncer é muito alta. Não é? Então, a mulher precisa entender que às vezes ela não está bem, que ela não tem que todo dia sair de batom, ela não tem que estar todo dia de salto alto. Vai botar um tênis um dia desse, bota uma leg e fica em casa, daí que você fica elegante, não é? Então, eu acho que a transparência feminina, ela fala muito mais do que uma maquiagem bem feita, ou do que um cabelo colocado. E eu digo isso porque quando eu passei por esse processo, eu recebi muitos convites, vamos colocar uma peruca? Você vai sair assim? Fulana vai casar, e agora? Como é que você vai fazer para ir no casamento dela? Quer dizer que se eu não tiver cabelo, eu não posso. Né? Então, que sociedade é essa? Né? Que valores estão dando à mulher? A mulher não é isso que a gente vê, a mulher é aquilo que está dentro. Né? Então, quando eu olho para uma pessoa como a Leia Kleber, que é uma vereadora, que é uma pastora, que é uma mulher que tem influência na sociedade, quando eu olho para a doutora, que é uma mulher que tem conhecimento, que trabalha com pessoas, eu não posso limitar o que eu estou vendo, mas existe um ser dentro, dotado de sabedoria, de entendimento, um ser que tem vida, que tem alma. Nós precisamos olhar para o outro diferente. Né? Não é o que você usa que te define. Não é o que eu estou vendo que te define, mas exatamente quem você é lá dentro, da sua essência. Né? Então, por trás de uma mulher, Leia, que está enfrentando um câncer, mesmo que ela esteja sem cabelo, existe uma mulher que tem uma essência singular ali dentro, que precisa ser respeitada,
e precisa ser amada. Pastora Simone, eu sei que durante todo esse processo, não foi fácil, foi terrível, né? Existe um momento de você querer desistir? Os momentos de desistência, eles sempre existem. Eu acho que não só para quem está com câncer. Eu acho que para todos. Eles sempre vêm, porque os pensamentos, Leia, eles não tem como você blindar sua mente de pensar algumas coisas. Né? Pensar, todo mundo pensa, gente. Né? Fiz uma coisa, tá vendo, não deu certo, mas eu não estou conseguindo acertar. Então, o pensamento não tem como você blindar. Agora, nortear o seu pensamento e modular o seu pensamento para ele não descer para o seu coração, aí é outra coisa. O que eu costumo dizer? Que os pensamentos ruins nunca alcançaram o meu coração, que é a minha essência. Mas pensar, claro, como toda pessoa. Doutora Daniele Lapeixe, nós ainda, né, encontramos mulheres que ainda não sabem de fato, né, o que é o câncer de mama, né, e como também se prevenir. Né, acha que o autoexame é o suficiente, mas como nós já falamos aqui, né, que não é só palpar, mas é de fato fazer o exame da mamografia e assim se cuidar. Então esclareça para nós, né, o que é o câncer de mama, e assim nós vamos estar alertando muitas outras mulheres, né, e que elas de fato possam procurar, né, ajuda com seu ginecologista, fazer os exames anuais, né, e se cuidar. Então, Léa, o câncer, ele é uma doença de origem genética e está relacionado às nossas células do corpo, que nós sempre temos células do corpo em divisão. Em algum momento, essa divisão pode ser falha. Se a gente pensar numa fábrica que está produzindo diversas peças e alguma peça é feita com defeito no meio daquilo. O corpo naturalmente pega essas peças com defeito e tira, mas alguma vez pode passar e essa peça com defeito seguir adiante. E essas células defeituosas, elas ganham a capacidade de se dividir sozinhas de forma descontrolada. E ela tem também mais uma capacidade. O que caracteriza um tumor maligno? É a capacidade dessa célula de sair do lugar que ela se originou, que é o que nós chamamos de metástases. Então, todo o nosso trabalho é em cima de buscar um diagnóstico antes disso acontecer. Todos nós estamos sujeitos. O câncer não deixa de ser uma origem. A origem do câncer são as nossas próprias células. Daí que vem toda a dificuldade de tratamento, porque tudo que mata o câncer pode matar uma célula normal. Por isso que a gente tem tantos efeitos colaterais no tratamento oncológico. O câncer não deixa de ser uma célula nossa doente, com uma divisão descontrolada, anormal, e que isso traz prejuízos para o corpo. Quando ela fala sobre as células, você toma medicação, e a gente pensa assim, vou tomar medicação contra o câncer para ver se eu paro de ter essa célula ruim, né? E a quimioterapia, ela me detonava. Porque ela matava as células boas também. Exatamente. E aí existe uma resistência. E eu vi muitas colegas que faziam quimioterapia comigo, que pegavam medicação e falavam assim, por que eu tenho que tomar isso? Porque vai me fazer tanto mal, né? Porque na realidade não são só as células boas que vão embora. O câncer é uma célula nossa. É diferente, por exemplo, de uma infecção bacteriana que vem uma bactéria de fora, que não tem nada a ver com o nosso DNA, que não tem nada a ver com as nossas células do corpo. Eu consigo uma medicação que vai atacar ela ali diretamente e que não interfere nas minhas células. O câncer não. O câncer é nosso, ele está dentro da gente. Ele é uma falha. Mas a origem daquela célula, as características daquela célula são muito semelhantes às células normais. Ela está com a função alterada, mas a origem é a mesma. Então, quase tudo que mata a célula tumoral acaba agredindo alguma célula normal em alguma parte do corpo. Por isso que é todo esse desafio do tratamento oncológico, tá? Mas isso a gente não pode tirar de foco de que é uma doença com potencial de cura, tá? A gente não vai conseguir em 100% dos casos, porque nem sempre a gente consegue diagnosticar nas fases iniciais da doença, mas a gente tem que buscar cada vez mais isso. E como? Para o câncer de mama, o que a gente tem para fazer diagnóstico precoce mais efetivo é a mamografia. Os outros exames, eles vêm como combinações, como acréscimos, tanto da ressonância como ultrassom de mamas, mas eles não excluem a necessidade da mamografia para a gente diagnosticar a doença em fase inicial. O diagnóstico precoce que salva a vida dos casos que a gente não consegue prevenir. Então, eu nunca vou conseguir prevenir 100%, porque muitos dos fatores de risco a gente não consegue mudar. O sexo feminino eu não consigo mudar. Alterações genéticas, eu consigo modular elas. Os hábitos de vida saudáveis diminuem a chance de um gene se expressar. Então, mesmo quem tem um risco genético aumentado, se a pessoa mantém fisicamente ativa, uma dieta adequada e mantém um controle de peso, eu consigo reduzir a chance de um câncer se manifestar mesmo nessa pessoa que tem um histórico familiar importante ou que já tem uma mutação conhecida, tá?
Então, as medidas preventivas vão reduzir a incidência da doença, mas para os casos que a gente não consegue intervir, os exames para o diagnóstico precoce são fundamentais para diagnosticar a doença em fase inicial e aumentar as chances de cura. E como que as mulheres podem também prevenir dessa doença? Você pode também falar sobre os fatores de risco? Sim, Cléia. As questões que a gente tem que considerar que tem muitos fatores, desde o sexo feminino e questões reprodutivas. A gente sabe que uma menarca, que é a primeira menstruação muito precoce, uma menopausa muito tardia, isso aumenta o tempo de exposição hormonal dessa mulher. Essas mulheres costumam ter um risco um pouco aumentado. A ausência de gestações de amamentação, a gente perde alguns fatores protetores da doença, porque a mama não amadurece totalmente, a maturação final da mama acontece nesse processo. Por isso, quanto antes eu maturar essa mama, menor a vulnerabilidade dela para o câncer. Mas não é só isso, tá? O conhecimento do histórico familiar é fundamental, mas quer dizer que toda mulher que para ter câncer de mama tem que ter história na família? Não, 90% dos casos não tem história familiar. Isso é um conceito que a gente tem um pouco errado. Todo mundo fala, mas eu não tenho casa, mas 90% não vão ter. Hoje eu recebi uma amiga lá no gabinete e ela tem um histórico familiar. 10 pessoas já da família já foram cometidas pelo câncer e ela está vencendo, né? Então, eu acredito que essa sua alerta é de extrema relevância. Ah, não tem histórico na minha família, então, tipo assim, eu posso meio que folgar, né? E acaba se deixando levar pela falta de tempo. Mas é interessante mesmo essa sua colocação no sentido de que mulheres que não têm esse histórico familiar, né, que possa também se cuidar. Não é porque na família, né, não tenha que você também não vai ter. E um gancho em relação a isso que você acabou de colocar é a questão de sempre se buscar esperar sintomas. A gente tem que agir antes, gente. O câncer em fase inicial não dá sintoma nenhum. Por isso que os exames têm que ser feitos, especialmente quem não está sentindo nada. Eu estava pensando nisso agora, porque quando eu fui fazer o exame, eu não estava sentindo nada. E a gente, quando encontra um amigo e pergunta, fez a mamografia? Né? Você já fez sua mamografia? Já. Então você fala, por que eu vou fazer? Não estou sentindo nada. Eu comecei a fazer antes dos 40. Então, a gente ouve muito Antes isso. dos Minha 40. mama tá ótima. Vou fazer por quê? Né? Você começa, enquanto as pessoas na rua fez mamografia, por que eu tenho que fazer? Eu tô ótima, né? Porque elas querem ter algum sintoma para depois se cuidar. E tem que ser o oposto. Exatamente. Né? Quando uma lesão fica palpável, ela já é grande. Ela já é grande. O ideal é a gente pegar antes disso. E, obviamente, antes disso, a mulher não vai sentir nada, vai estar ótima. É nessa fase principal que a gente tem que focar e conscientizar as pessoas dessa importância. E outra que todo mundo busca um exame de sangue para diagnosticar, né, gente? Exame de sangue para diagnóstico de câncer, infelizmente, a gente ainda não tem. A gente espera que no futuro já estão sendo estudadas questões de alguns exames que buscam fragmentos de DNA do tumor no sangue periférico, mas isso ainda não é uma realidade. E mesmo na presença desses exames, eu acho que dificilmente a gente vai escolher a mamografia, porque mesmo que um exame de sangue positivo, eu não vou saber onde que vai estar o tumor, né? Eu posso saber que ele está lá no corpo, mas eu ainda vou precisar dos exames de imagem para achar ele, tá? Então, todo mundo tem essa ideia de que, não, eu fiz um hemograma, eu não estou sentindo nada, tudo bem. Não, você não foi investigado. Preciso que sejam feitos os exames corretos. Doutora, mas você me falando aí me deu um start aqui. A gente fala muito em mamografia para mulher, né, Leia? Você já fez a sua. O câncer também, ele tem um índice entre a população masculina. Então, os homens também fazem a mamografia? Para os homens, a gente não teve benefício em rastrear. Rastreamento, o que é? Fazer o exame sem sintoma. Tá? Só para tentar buscar diagnóstico precoce. A mama masculina é muito menor, então quando aparece uma lesão é muito mais fácil de detectar. A indicação de mamografia para homem, na maioria das vezes, é quando a gente tem algum achado, algum sintoma para investigar. Para o homem que muda um pouco. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, a gente tem um diagnóstico de câncer de mama masculino. Então, é uma proporção muito menor. Tá? E no homem é muito mais fácil de detectar por questão do tecido. A mama é muito menor, qualquer alteração. A questão é o homem saber que ele pode ter câncer de mama. E quando ele encontra uma alteração, ele buscar ajuda, porque a maioria das vezes isso é ignorado. Enquanto aquilo não cresce, não complica, o homem não busca ajuda, entendeu? Então, a gente trazer essa informação realmente é muito importante, porque o homem pode ter câncer de mama também. Como eu disse no início, né? Essa campanha, ela não é só para nós as mulheres, né? É para toda a sociedade. No mês que vem, nós temos o Novembro Azul, né? Que é realmente um outro alerta, mas agora para o sexo masculino. Então, eu acredito que nessa mesma intensidade nossa da campanha,
né, do Outubro Rosa, do combate à prevenção do câncer de mama, no próximo mês nós também estaremos fazendo, né, essa alerta para os homens. Leia, importante. O câncer tem matado muito, né, doutora? E tem aumentado muito a incidência e também diagnósticos tardios depois da pandemia. Realmente a gente teve uma mudança completa de realidade no nosso dia a dia com o que a gente está vendo, de tumores avançados. O que eu acho que a gente tinha que trazer de recado muito importante é para cada um olhar para dentro da sua casa. Porque são histórias que se repetiram inúmeras vezes esse ano e é uma coisa que a gente não costumava ver. Casos de câncer avançadíssimos que progrediram nos olhos de todo mundo e ninguém viu em casa. Às vezes uma pessoa está muito abalada com tudo que viveu na pandemia, não quer trazer trabalho para ninguém, não quer buscar aquilo e ela esconde. Só que chega um momento que não dá para esconder mais, aquilo se manifesta. Ontem mesmo, eu ouvi um testemunho, né, ontem à noite, de uma mãe de uma amiga, né? Ela dizendo que a mãe dela escondeu por anos, né, o nódulo no peito. Aí quando ela não suportava mais, ela se abriu e buscou ajuda, né? E ela disse ainda que a mãe não queria incomodar, não queria dar trabalho para os filhos, né? Gente, isso está tão frequente, mas e depois, na pandemia isso ficou tão frequente, porque antes a gente via essas situações muito em pessoas que tinham uma classe social mais baixa, uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde, que as coisas realmente não facilitavam para ela. Hoje a gente está vendo isso em qualquer classe social. Mas eu acho, doutora, que a visão das pessoas, ela pensa primeiro o seguinte, o câncer ele vai trazer muitos prejuízos para nossa casa. Então deixa eu esconder porque a gente já tem outros problemas. A Covid já trouxe muitos, eu não posso trazer mais isso. Então, assim, só que uma hora isso perde o controle, obviamente chega um momento que não dá mais, só que nessa hora para tratar já é muito difícil. Né? Eu tenho visto situações no consultório que eu tinha passado anos e anos e anos sem ver e agora virou assim uma coisa quase rotineira, a mudança, sabe? E a gente vê a família mortificada, coberta de culpa daquilo ter acontecido nos olhos dela, eles não terem visto. Obviamente eles são vítimas todos nessa situação, né? Mas a gente aproveitar isso como um alerta das pessoas tentarem olhar um pouco diferente quem está do seu lado, tá? O Outubro Rosa é para o homem e para a mulher. Todo homem tem um vínculo com alguma mulher, vamos pôr essas mulheres para buscar ajuda, para se cuidarem, porque depois do Covid isso ficou largado. A gente precisa mudar um pouco essa consciência. E é interessante que quando a Leia começou o nosso bate-papo aqui, ela usou uma palavra interessante que foi o cuide-se, a importância da mulher se cuidar, né? Ela começou assim. E esse cuidar está muito além de uma consulta médica. Eu fiz agora uma revisão bibliográfica para o trabalho da faculdade, do curso de psicologia, e nós analisamos 23 artigos científicos, de 2017 para cá. Nós fizemos uma margem de 5 anos, doutora, para analisar esses artigos científicos e fazer um estudo. E o resultado do meu estudo foi que um dos maiores índices de sofrimento na população de câncer de mama é a questão emocional. Então, se você tem alguém dentro da sua casa que está passando por um câncer, você sofre junto. Então, o sofrimento emocional, ele é contagiante, ele é real. Então, se a pessoa que está vivendo câncer não está deprimida, provavelmente alguém mais próximo, ou a mãe, ou uma filha, ou um esposo, que não tem a estrutura, vai sofrer e vai passar por um processo depressivo. Então, a doença emocional, ela é muito presente, ela é muito junto. Junto com a doença emocional, vem as questões financeiras, porque o câncer, ele é uma doença cara. Ainda bem que tem um SUS, mas imagine se não tivesse um SUS. Uhum. Como é que a pessoa vai pagar uma quimioterapia de R$9 mil? Gente, a gente tem que pensar nisso. Então, são situações que a gente tem que colocar na mesa, porque o câncer não é uma doença simples. Nós não estamos falando de uma vacina que você toma aqui, hoje e pronto. Não. Ele tem um processo de tratamento. E se você não fizer bem o tratamento, você vai viver uma reincidência. E essa reincidência vai te jogar para um outro câncer. Eu visitei amigas agora que tiveram câncer. Inclusive ontem eu estava no Hospital Jardim América visitando uma amiga. Ela teve câncer, fez 5 anos de tratamento e está vendo uma reincidência de câncer no pulmão. É sempre assim? Não, mas existe, né, doutora? As reincidências existem. Então, o que envolve o câncer é muito mais do que uma simples doença que vai ter um tratamento. Não, é um processo que está incluso nesse processo uma questão emocional, uma questão financeira, uma questão espiritual, porque se você não tiver uma fé, gente, a fé faz toda a diferença. Se Deus não estiver com a gente, como que a gente vai agir? Como vai guerrear essa guerra? Não é uma guerra fácil nem simples. Por isso eu digo aqui, deixo um alerta para vocês, se você conhece alguém que tenha câncer, ou que está vivendo esse quadro patológico, deem amor, deem atenção, deem afeto, ministra a oração, ministra a palavra de bênção. Isso move o céu e mexe na terra.
Pastora Simone, eu assim, acompanhei o seu processo, né? Não pude acompanhar tão de perto, mas eu me lembro bem que você passou por algumas cirurgias, não foi isso? E não foi só uma, Não só foi duas, né? E que a cada momento desse processo, você buscava força em Deus, a sua fé estava realmente no Senhor. É as caixinhas de surpresa, né, Leia? A vida da gente tem umas caixinhas de surpresa, né? Foram quantas cirurgias, pastora? Ao total foram 3. Eu passei por 3 processos cirúrgicos, que eu até pensava assim, quando eu fui para o consultório médico, falar com o Dr. Edberto, que foi o médico que me diagnosticou primeiro, mastologista, ele disse para mim assim, Simone, vamos fazer os exames, que se for um câncer simples, a gente tira e a gente faz só umas radioterapias aí no lugar, pronto, tá pronto, vou te liberar para você fazer um monte de coisa, porque na igreja um monte de ação, né? E não foi um processo simples, não foi fácil, né? Porque eu fui para a cirurgia e na cirurgia eu percebi que o câncer já tinha vazado os linfonodos afora, então já era outro processo, né? Porque se não tivesse linfonodo contaminado, e depois a doutora vai explicar bem sobre isso, se não tivesse nenhum linfonodo contaminado, seria um tratamento mais fácil, né? Mas não foi o meu caso. O câncer, um nódulo minúsculo, muito pequeno, como uma coisa tão pequena daquela vai fazer aquele estrago, não é? Então, assim, vai embora uma mama e muita coisa vem aí depois. E na cirurgia eu descobri que tinha que tirar maior, os linfonodos estavam contaminados, eu passava por um outro processo, começava pelas quimioterapias, tomei as vermelhas primeiro, que sofri queda de cabelo, queda de unha, queda de dente, modulação de peso, imunidade cai, a doutora vai falar bem sobre isso, que ela sabe como que é um paciente que passa por isso. Passei todas as quimioterapias, aí eu fui para as radioterapias, nas radioterapias, depois da 12ª, eu tive queimadura de pele exposta. E aí queimou tudo, que tirou a pele, e eu não podia baixar o braço, porque estava na queimadura, estava na carne. E aí a enfermeira me ensinou um chá de camomila para lavar aquilo ali, para cicatrizar, mas eu ficava posição de xícara o dia todo, imagina. Posição de xícara, por quê? Porque eu não conseguia deitar o braço. E eu me lembro que eu já fazia o Outubro Rosa na igreja, eu sempre fiz o Outubro Rosa, e nesse Outubro Rosa eu estava toda queimada. Aí eu tive que pegar, organizar uma roupa que não tinha como eu descer o braço. E eu fiz todo o evento com o braço assim, porque estava queimado aquilo ali. Então, são situações, são caixinhas de surpresa que você vai abrindo. Depois que eu fui para essa radioterapia, que melhorou, apareceu uma mancha, e fui para diagnosticar a mancha, tem que tirar, tirei a mancha. Um ano depois, ainda em tratamento, ainda tomando dexametasona, a mancha volta de novo, vai para a 2ª cirurgia dessa mancha, tira a mancha de novo, doutora. Tirei a mancha, aí me liga do Sebron, uma semana depois que eu tinha tirado pela 2ª vez, me ligam, dá para você voltar para o centro cirúrgico? Porque a margem de segurança não foi boa. O que nós tiramos e mandamos para a biópsia, a margem de segurança tinha que ser maior. E volta a pastora Simone para a cirurgia de novo, para tirar mais uma margem de segurança, para tirar maior. Então, assim, o câncer ele traz algumas surpresas. Eu tive algumas surpresas muito ruins, né? Mas eu prefiro colocar os olhos nas surpresas boas, foram muitas. Como os laços de amigos cresceram. Como a oportunidade de ajudar outras pessoas aumentou. Como eu fiquei com o coração dilatado. Parece que a dor do outro ficou mais latente na minha vida, né? Você se tornou uma pessoa mais sensível à dor do próximo. Eu sei, quando a mulher fala assim, pastor, eu perdi uma noite de sono. Eu sei o que é perder uma noite de sono. Eu sei o que é passar ela toda clara. Eu sei que é isso. Né? Eu tô tão angustiada, eu não tô com aparência boa. Eu sei que não é ter aparência boa. Eu já fiquei verde. Imagina uma mulher negra, power, ficar verde. Gente, até o Hulk fica verde com elegância. Agora não. Fiquei verde. Verde, sem cabelo, no sofá, sem comer bem, não é? Então, assim, eu sei quando fala assim, eu tô me sentindo tão verde, eu já me senti também, minha filha, mas passa, nessa vida tudo passa. Amém. Não é? Então, assim, olhar para o outro e se ver no outro faz a diferença. Eu acho que isso que Deus possibilitou na minha vida. Esse Outubro Rosa, agora a gente já tem 6 anos de Outubro Rosa na igreja que a gente faz esse trabalho. E nós começamos, doutora, desde o início do mês de outubro. Nós já fizemos o Araújo Jorge, o Hospital Jardim América, fizemos o IHC, fizemos as 4 clínicas, e a gente vai e conversa, porque eu sei o que elas estão sentindo, né? E você chorar com elas e ver o que elas estão passando, é algo lindo. A gente foi para a Feira Livre de Trindade, levamos um monte de kit, e paramos essas mulheres com panfletos, dizendo assim, vão olhar, chegar em casa e vão olhar essa mama, que tem alguma coisa aí, vamos para o exame. E vamos para o sinaleiro de Trindade, paramos o trânsito no sinaleiro, e entregamos mais de 3.000 panfletos, a mesma mulher olhar para ela.
Vamos pisar no freio e falar, pera lá, deixa eu dar uma olhada aqui, né? E se a gente não fizer isso, Leia, a gente não acha tempo pra gente. Porque tem um espírito tão servil na mulher, de querer agradar o outro, né? Acho que Deus fez a mulher pra isso, né? Então a mulher chega em casa e não fala assim, vou fazer um bife acebolado pra mim. Ela não fala assim, ela fala assim, vou fazer um bife acebolado pro meu filho, pro meu marido. Vou fazer um pudim gostoso pra mim. Ela fala assim? Não, ela fala sempre pra alguém. Né? É desse Poucas as que falam o contrário, né? Porque a gente tá na nossa alma. Foi aquilo que eu disse, né? A gente cuida de tantos e não se cuida. Exatamente. E tá na nossa alma, gente. A alma feminina é isso, né? Nós temos essa graça. Quando a Bíblia fala que Deus olha pra mulher e fala, é nela que eu vou fazer gerar o filho, né? Poderia ser uma proposta diferente? Poderia, mas Deus não. Ele olha pra mulher e fala, ela vai ser a primeira casa do Salvador. E ele usa o útero da mulher para isso. Então a mulher tem algo diferenciado nela, né? E eu acho que o fato de olhar para o outro e ter esse coração dilatado pelo outro está na mulher. Mas ela precisa parar e olhar para ela. É nessa hora que o homem pode participar do Outubro Rosa também, né? É, e puxar exatamente. as mulheres em volta dele para esse autocuidado, né? Eu acho que não é uma coisa só para mulher esse mês. A gente tem que colocar todo mundo nessa história, porque agora que o problema aparece, ele afeta todo mundo. Todo mundo. Então a gente tem que trabalhar junto. Doutora Daniela Lapeixe, você tem alguma orientação para as mulheres no ambiente de trabalho, mulheres que trabalham no período noturno, né? Você tem alguma orientação para elas? Mulheres também que trabalham na agricultura, né? Então, essa questão do trabalho noturno, a gente tem alguns estudos que mostram um aumento de risco. A questão de trabalhar com plantões noturnos, a gente sabe o peso disso, né? E de fato isso tem um aumento. Porque a gente não sabe claramente se é uma culpa do trabalho, se é o perfil da mulher que trabalha no noturno de se cuidar menos também. Então, a gente conscientizar essas mulheres de não deixarem de olhar para elas, mesmo trabalhando nessas condições, todos os cuidados têm que ser mantidos, essa mulher não esquecer disso. É a principal recomendação, a gente conscientizar essas mulheres que fugir do diagnóstico do câncer não é o ideal, porque quem procura acha, quem acha cura. É uma frase que a gente coloca muitas vezes, que quem procura acha, mas só cura quem acha. Verdade. Né? A gente não pode ser surpreendido pela Uma boa doença, frase, doutora. tá? Vou começar a usá-la. Então, a gente tem que realmente trabalhar a cabeça dessas mulheres de não deixarem esse autocuidado em segundo plano. Doutora Daniela, mas se a mulher que trabalha à noite, ela tem um alto índice de ser diagnosticada com câncer, não deveria ter uma lei, vereadora, para respaldar essa mulher em trabalho noturno? Porque se a mulher que trabalha à noite, ela tem uma probabilidade maior, e é questão de saúde, né? E se existe isso registrado já, né? A gente poderia ver se já tem algo escrito, se já tem algo pautado, né? Porque nós precisamos buscar por direitos e melhorias como cidadão, né? Então, se existe a possibilidade de eu ter câncer porque eu trabalho à noite e eu só consigo trabalhar à noite, então eu tenho que ter uma lei que me respalda, ou que me dê um diferencial, ou que me dê um momento maior de lazer, ou que por cada tantas horas trabalhadas eu tenho um tanto de período para fazer uma atividade física, ou um bônus para me alimentar melhor. Não sei, mas a gente poderia pensar nisso, sabia? Com certeza. As mulheres que trabalham no período noturno, né, elas, consequentemente, elas têm também, né, se ela trabalha 12 horas, no caso noturno, ela descansa 24 horas ou até 48 horas para poder retomar aquela atividade, né? Mas é com esses debates, com essas discussões, né, com esses momentos, é que de fato nós elaboramos os projetos e apresentamos. Então a sua colocação, pastora Simone, com certeza será avaliada por nós e de alguma forma nós vamos transformar isso em políticas públicas e com certeza ajudar essas mulheres trabalhadoras, né, que se doam. Algumas leis já existem, né? O que a gente tem que buscar é a aplicabilidade delas, né? Exatamente, Essa fiscalização em cima disso. E a gente tem lei, conscientização, inclusive, doutora? de liberação para o paciente fazer os exames preventivos Exato. dele. Isso existe já. E a mulher A não questão sabe. é a prática disso. Eu acho que assim, muitas É das coisas pessoas que a gente também tem, e a conhecerem gente os seus não próprios sabe. direitos. né? No papel a gente Exatamente. já tem muita coisa. Eu acho que a gente tem que começar a pôr em prática. Divulgar isso aí, quais são os direitos efetivos Isso. que a mulher tem, né? A gente não sabe. A gente tem respaldo de liberação para a realização de E eu exames já não preventivos. sabia disso, olha aí. Gente, mas que discussão, né, maravilhosa, que debate bom, né, compartilhar, ouvir. E nós conversando aqui, né, eu preciso mudar os meus hábitos alimentares. Então, assim, eu acredito que você também que nos assiste, que nos acompanha, com certeza também sairá, né, desse podcast, né, com alguns encaminhamentos, né, para sua casa. A pastora Simone falou algo aqui valioso, né? É o dia a dia
essa correria nossa, que às vezes fazemos refeição dentro do carro, comemos fora de horário, né? E infelizmente eu tenho vivido isso, né? Então eu preciso ter mais cuidado com isso também, né? Sobre atividade física, né? Perca de peso. Então, assim, é tudo realmente muito valioso para nós mulheres, né? Estar ouvindo isso e traz isso como uma advertência, como um alerta, né? Ó, Leia, lembra, né, que você precisa, né, ter uma melhor alimentação, né? E eu não falo por mim, mas eu falo pela minha casa, né? Meu filho, meu marido. Então, assim, nós precisamos realmente de fazer uma avaliação para que a gente possa nos alimentar melhor, né? E cuidar, de fato, melhor da saúde, né? Então, eu quero aqui já agradecer vocês. Muito obrigada, pastora Simone, que esteve conosco, que prontamente, né, esteve aberta a participar, né? E a sua contribuição aqui nesse podcast é muito valiosa, né? Pelo seu exemplo de mulher, de fé, de coragem, de determinação e de perseverança. Obrigada, vereadora. Deus te abençoe, junto com a sua amável família. Eu que agradeço, eu me sinto honrada por estar aqui e quero ainda puxar um link rapidinho aqui e dizer para vocês que essa iniciativa é muito boa. A gente fala assim, outubro rosa, e todo mundo por rosa, e a gente vê os homens com os lacinhos assim nas roupas, né? Ficam todos elegantemente postados, né? Eu estou no clima. Mas isso tudo aconteceu porque na década de 70, uma mulher morreu de câncer. E a família dela resolveu fazer a diferença. Uma americana, Susan, o nome dela, no final da década de 70, ela é diagnosticada com câncer muito nova e ela falece de câncer. E a irmã toma isso aí como causa e abre um instituto, né? E a gente vê os laços, né? A origem desses laços, e tem uma história por trás disso. Então, hoje a gente, graças a Deus, as pessoas estão conscientizando da importância de cuidar do outro, de cuidar de si, né? Mas houve uma história lá fora. A campanha demanda uma ação, né? Não é só ficar rosa, né, gente? A gente tem que fazer alguma coisa com isso. É aí que eu quero chegar, Leia. Quando ela fala dessa ação, porque entrar no clima do Outubro Rosa é muito gostoso. É muito bom. Mudar o perfil na rede social, postar alguma coisa de rosa, é muito gostoso e é interessante. Mas fazer algo é muito mais nobre. Porque nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos. E o que nós temos feito? Eu desafiei as mulheres da minha igreja a fazer algo nesse mês. E desde a primeira semana a gente tem feito muitas ações. Hoje mesmo tinha um grupo meu no Araújo Jorge. Fizeram um trabalho lindo. Elas estiveram lá anteontem, entregaram mais de 200 kits. Oraram, abraçaram, abençoaram. Hoje elas voltaram numa outra entidade lá também, entregou mais um monte de kit. E assim, a gente tem feito algo não só pra gente, mas algo que vai de encontro ao outro, né? E eu tô dizendo isso, Léa, porque você é uma mulher que tem esse olhar pro outro, né? Que Deus continue te usando. Para que o Outubro Rosa, ele não tenha só a cor rosa, mas ele tem uma atitude rosa. Que ele tem uma atitude diferenciada. E Deus usa mulheres para fazer isso. Se Susan for um pontapé lá atrás, na década de 70, que Deus continue levantando mulheres hoje, como a doutora Daniela, como você, que faça a diferença. Mulheres sejam impactadas através da vida de vocês, né? Você na área jurídica, na área das leis, ouvindo mulheres, você tem um ouvido aguçado para atender as pessoas e você tem desenvolvido políticas públicas para isso. E é Deus que colocou você nesse lugar para esse tempo. Doutora Daniela, com cuidado com o paciente, ao laudar, ao atender, que Deus continue usando vocês, né? E lembre dessa palavra minha, nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos. Vamos fazer mais, nós podemos, tá? Uma alegria estar com vocês. Um beijo para minha igreja especial, que está toda rosa. Ah, você é maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez. E agradecer a doutora Daniela Lapeste, né, por ter prontamente atendido o nosso convite e que você continua sendo essa mulher, né, orientadora, que possa conscientizar tantas outras mulheres a se amar, a se cuidar, né, e assim contribuindo com a sociedade, né, e assim ajudando tantas outras mulheres. Eu sei que se a gente for pontuar aqui, né, os casos fortes que você teve, não foi só o profissional, mas eu sei que você também se doou, né? Seu coração, seu abraço, as suas orações. E eu tenho certeza que te traz à memória há muitos nomes de mulheres que até se foram, mas muitas que estão conosco e que você contribuiu, que você ajudou e que você realmente esteve do lado. Então, muito obrigada de todo o meu coração. Foi um prazer ter você aqui conosco.
Igualmente, viu, Léo? Eu te agradeço muito por esse convite. É uma das causas que me move. E é um prazer imenso estar trazendo informação, porque a gente sabe o tanto que isso tem poder de mudar a história das pessoas. Verdade. Eu acredito que essa nossa conversa aqui, ela tem o poder de transformar, né? Isso aqui é transformador. Verdade. A pessoa que está nos acompanhando, que está nos assistindo, né? Ela tem o poder de transformar, né? Tantas outras, né? Mentes, mulheres que estão à sua volta, né? Para se amar, para se cuidar e de fato se prevenir. Então, querida, você que está nos assistindo, se ame, se cuide, se previne e nos acompanhe também nas redes sociais. Todas as nossas redes é Leia Clébia e nós teremos um prazer imenso de te mostrar todo o nosso trabalho na luta, na defesa e valorização da mulher e tanto quanto na área da saúde. Bom, caminhando para o final do nosso podcast Outubro Rosa, né, nesse tema que é no combate à prevenção do câncer de mama, que tivemos a participação da pastora Simone, doutora Daniele Lapeche, muito obrigada pela participação de vocês e trouxe um mimo super, mega carinhoso para cada um de vocês. Muito rosa. Que é tudo rosa. Pastora Simone. Obrigada, feliz demais por esse momento. Obrigada, Leia, pelo mimo, pelo carinho, né? E você que está nos ouvindo e vai assistir esse podcast depois, lembre disso, né? Os laços afetivos se faz com momentos assim simples de bate-papo, de conversa. Que você seja abençoado tanto quanto eu fui nessa tarde aqui. Deus abençoe sua vida e a vida da doutora também. Ai, que lindo! Aqui, quero passar as suas mãos. Esse mimo para você, viu, pela sua participação. É um prazer imenso estar participando desse podcast e conte comigo por que precisar em relação a isso, viu? Olha que você não pensou bem de expressar isso daqui, porque a gente sempre precisa. Deus te abençoe vocês. E eu acredito que serão o primeiro de muitos outros encontros. Um forte abraço.